Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, eu tô entrando aqui pra falar duas coisas. Essas mensagens que vocês estão recebendo aí, que muitas irmãs estão recebendo, não sou eu que estou mandando, gente. Quem tá há mais tempo comigo aqui sabe perfeitamente que eu jamais iria mandar uma mensagem de texto desse tipo pra alguém. Quem tá há mais tempo aqui comigo sabe perfeitamente que o que eu tenho que falar, eu falo em vídeo. Louvado seja Deus. Isso daí é coisa de quem não tem o que fazer. Alguém se passando por mim, usando a minha conta do YouTube para dizer que sou eu que estou mandando essas mensagens, fazendo isso daí, né? Muitas irmãs mandaram a mensagem para mim e algumas eu pude ler e todas iguais. Então, gente, quando vocês veem isso, não dê atenção, não perca seu tempo de mandar para mim, para perguntar se fui eu que mandei, se sou eu que estou falando. É claro que deixa a pessoa em dúvida, porque aparece lá a foto, né? Aparece a foto lá. Mas estão usando. É uma desocupada, um desocupado que não tem o que fazer, que está usando, né, a minha conta para poder tirar proveito. Quando eu tenho que falar alguma coisa com vocês, eu falo aqui em vídeo, mostrando a minha cara. Quando eu tenho que pedir alguma coisa para vocês, oração, seja o que for. Então, descarta isso aí, descarta, joga fora, ignora. Quando você receber esse tipo de mensagens, ignora. Ignora, irmãos. Não sou eu. Não sou eu. Simples assim. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe perfeitamente que isso não é do meu feitio. Certo? Louvado seja Deus. Espero que você tenha entendido o recado. Imagina, se eu tiver que pedir alguma coisa para vocês, falar alguma coisa nesse assunto aí que essa pessoa colocou, que eu não vou entrar em detalhe, para não dar ibope pro diabo. Se eu tiver que falar com vocês, eu vou falar aqui em vídeo. Não vou ficar mandando mensagem. Não tem lógica isso. Não tem cabimento isso, tem? Se eu tenho a liberdade de falar com vocês aqui diretamente no vídeo, por que eu vou ficar mandando mensagem? Pensa. Tá bom? Eu quero aproveitar a oportunidade para falar que Deus mostrou para mim que tem alguém aqui. Tem alguém aqui que você está pedindo justiça por algo. Você está pedindo justiça. O Senhor falava para mim assim: essa pessoa pede por justiça constantemente. Essa pessoa está pedindo por justiça. Só que o que Deus passava para mim é que essa pessoa, que eu não sei quem pede muito por justiça, só que essa pessoa não está tendo sabedoria para orar pedindo justiça. Porque nós temos que tomar cuidado e vigiar quando se trata de pedir justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é diferente da nossa.
Então, se você ora muito, você pede muito para Deus fazer justiça, fazer justiça, fazer justiça, dependendo do que você está pedindo, qual é essa justiça, é muito perigoso. É perigoso. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. E segundo, Deus, ele não julga uma causa segundo os nossos olhos, segundo a nossa imaginação, a nossa ideia, os nossos pensamentos. Deus não julga uma causa segundo nós, segundo os humanos. Quando Deus julga uma causa, é segundo a lei de Deus e a justiça de Deus. E você não pode esquecer de que a justiça de Deus, em muitas das vezes, como diz a palavra, que Deus, ele é Salmo 17 ou 7, se não me falha a memória, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Assim como a sua misericórdia se renova todos os dias, ele também se ira todos os dias. Louvado seja Deus. Então, o que Deus passava para mim é que tem pessoas orando pedindo justiça, mas está orando pedindo justiça do jeito errado, da maneira errada. Como já disse, Deus, irmãos, ele não faz justiça segundo os nossos olhos, segundo aquilo que a gente pensa, que a gente acha que está certo. Não, não é assim que a justiça de Deus trabalha. A justiça de Deus, irmãos, ela é também acompanhada de misericórdia, tá? Louvado seja Deus. Então, Deus passava para mim que aqui tem pessoas orando, pedindo justiça. Justiça. Ora constantemente pedindo justiça. Só que você não pode se esquecer que a justiça de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes, Deus já trabalhou nessa causa, muitas vezes Deus já fez algo segundo Ele e você continua pedindo justiça. Louvado seja Deus. Aleluia. A justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Não confunda a ira de Deus com a justiça dele. A Bíblia diz, se não me falha a memória, que eu tava lendo essa palavra hoje e eu acabei fechando a Bíblia e não guardei, mas Salmo 7 ou 17, se não me falha a memória, que Deus, ele se ira todos os dias. Então, não confunda a justiça de Deus com a ira de Deus. Muitas coisas que você vê por aí acontecer, na maior parte das coisas que a gente vê acontecendo por aí, é a ira de Deus. É a ira. Porque a Bíblia diz também que Deus é justo juiz. Ele é justo juiz. Ou seja, ele não tem o culpado por inocente, nem tem o inocente por culpado. Ele é justo. Então, quem ora pedindo justiça tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para não pedir essa justiça segundo os seus olhos. Porque muitas vezes, vamos colocar que a pessoa está pedindo
tá pedindo justiça para Deus, pedindo justiça para Deus, pedindo justiça, só que se Deus realmente atender a pessoa e fazer justiça do jeito que ele quer que Deus faça, muitas vezes a própria pessoa vai ser prejudicada. A própria pessoa será prejudicada. Por quê? Porque Deus sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, e principalmente se a pessoa que está pedindo justiça tem uma parcela de culpa. Às vezes a pessoa ora, pede justiça, mas às vezes a pessoa tem boa parte de culpa naquilo. Está orando pedindo justiça. Então Deus passava para mim para falar aqui para pessoas tomar cuidado com essa oração de pedir justiça. Porque, como eu acabei de dizer, Deus, ele é um justo juiz. Ele não tem o culpado. Culpado para Deus é culpado e inocente é inocente. Ele não mistura. Deus, ele não varia. Deus não tem sombra de variação. Deus conhece tudo. E não confunda a justiça de Deus com a ira dele. Deus é um Deus que se ira todos os dias. E aonde a ira de Deus pegar, não sobra nada. Não sobra nada. Tá compreendendo? Então, a palavra do Senhor diz, irmãos, para nós não tentar a Deus, não tentar ao Senhor, não tentar a Deus. Então, nós temos que ter sabedoria para pedir as coisas para Ele, para orar pedindo justiça. Todos nós, acredito, que todos nós temos um senso de justiça. O que é senso de justiça? É querer as coisas do modo correto, é querer as coisas justas, é querer aquilo que é por direito. Isso se chama senso de justiça. Até aí, tudo bem. Mas quando a pessoa parte para orar pedindo justiça, tem que tomar cuidado, porque a justiça de Deus, ela não funciona igual a justiça do homem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido. Então, temos que ter sabedoria, temos que ter sabedoria ao pedir essas coisas para Deus, porque Deus, ele conhece minuciosamente tudo. Tudo. Aleluia. Então, ninguém jamais poderá enganar a Deus. Jamais. Porque ele sabe de tudo. Nada passa diante dos seus olhos que ele não veja. Então, vamos prestar atenção quando se trata dessas coisas. E sem contar que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos que nos portar diante de Deus com humildade. Não achando que somos melhores do que os outros e que Deus vai nos atender porque somos melhores. Isso não existe para Deus. Isso não existe. Agora, com relação a quem está pedindo justiça, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você está orando pedindo justiça para Deus para alguma coisa, porque você foi maltratado, humilhado, aprontaram, aconteceram, pintaram o 7 com você, o 8, o 9 e o 10. Eu quero te orientar assim.
que na palavra está escrito que tudo que o homem, que o ser humano, que a mulher, tudo que o homem, quando fala homem, fala de humanidade. Se fala de humanidade, fala de mulher também. Tudo que o homem, que o ser humano plantar, isso ele vai colher. Então, se você foi injustiçado, se você foi injustiçada por alguma causa, por alguma coisa, humilhado, defraudado, roubado por alguma coisa, saiba que a lei do retorno funciona para todo mundo. Para todo mundo. Se praticar o mal, vai receber o mal como recompensa. Então, muitas vezes, você está orando por uma coisa que já está determinado para a pessoa passar. Vamos supor que você foi roubado. Vamos supor que você foi defraudado, roubado. Aquela pessoa que te roubou, que te defraudou, ela plantou o quê? Ela plantou o roubo. Então, futuramente, ela vai colher a mesma coisa. Ela também será roubada. Ele também será roubado. Você está me entendendo como que funciona a lei do retorno? A lei do retorno funciona assim. Não planta, porque se plantar vai colher. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. A palavra é clara. Então, muitas vezes você está orando aí porque, quem sabe, você foi injustiçada, injustiçado, e tanta coisa fizeram com você, e parece que nada aconteceu, ficou tudo por isso mesmo, e Deus não fez justiça, e o homem da terra também não fez justiça, e o advogado também não fez justiça, mas só que você está esquecendo da lei do retorno. Que tudo que você sofreu, tudo que você passou injustamente, quem fez o mal, quem fez isso com você, vai colher a mesma coisa. A mesma coisa. É a lei do retorno. Então, e muitas vezes, irmãos, não há necessidade de nós ficarmos pedindo justiça para Deus. Não há necessidade de nos desgastar e ficar pedindo justiça, justiça sobre isso, justiça sobre aquilo, justiça sobre aquilo outro, porque já existe a lei do retorno para todos, sem distinção. Plantou, vai colher. Você já viu alguém plantar melancia e colher abóbora? Você já viu pessoas plantar laranja e nascer limão? Não. Plantou laranja, vai nascer laranja. Plantou limão, vai nascer limão. Tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Tudo que a mulher planta, isso ela vai colher. Independente de quem seja. Louvado seja Deus. Então, não há necessidade de você se acabar, se martirizar, se ficar se martirizando porque Deus não fez justiça, porque Deus não fez justiça, porque Deus não fez justiça e você está esquecendo da lei do retorno, que acontece para todos. A lei do retorno. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Entenda as coisas de Deus. O Senhor passava para mim essa pessoa orando, pedindo justiça, 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 justiça. Temos que ter sabedoria, irmãos, para pedir justiça. Justiça é uma palavra muito forte. É uma ação forte. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, se Deus olha e você está pedindo justiça, mas você que é o errado, você que fez a coisa errada, tem que tomar cuidado, né?
Porque Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Ou se os dois é culpado, os dois vai perecer. Os dois vai receber o que plantou. Sabe? Os dois ou as duas, ou não sei. Tô colocando assim para você entender. Entendeu? Não existe na lei do retorno, ninguém escapa. Ninguém escapa. Ninguém. Espero que você tenha entendido o que Deus fala com você. Louvado seja Deus, porque. E voltando, lembre-se: a justiça de Deus é uma coisa. A justiça de Deus, irmãos, a palavra fala que a justiça de Deus, ela é cheia de misericórdia. Você sabia disso? A justiça de Deus, ela é cheia de misericórdia. Uma hora nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou explicar para você como que funciona a justiça de Deus com misericórdia. É um mistério, é a palavra, é um mistério. Agora, a ira de Deus é outra coisa. Entendeu? Fica para o próximo vídeo. Nós vamos estar falando sobre esse assunto, tá bom? Eu tô falando aqui porque o Senhor me mostrou uma pessoa pedindo muito justiça. Eu espero que você tenha entendido. Deus te abençoe e te ilumine sempre.